Fala turma, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, espero que vocês estejam tendo aí uns estudos muito proveitosos, beleza? E que todo o conteúdo aqui seja agregador aí nas análises, nas leituras de vocês, certo? Bom, nesse vídeo de hoje, nós vamos falar sobre suporte, né, e resistência no gráfico de gols, tá? E vamos falar também sobre equilíbrio de gols, beleza? Como que vocês podem ali analisar o gráfico de gols, né, os momentos ali ideais para vocês buscarem, né, tanto, né, os momentos mais under, né, para vocês operarem ali nos mercados que não é necessário ter muitos gols, como under 2,5, under 1,5, né? O ambas não também é interessante que seja em um momento que esteja saindo poucos gols, né? Para o ambas não também, certo? Porque quanto mais gols sai, né, a gente tem uma grande probabilidade de ser um gol para cada time, né? Muito mais fácil, por exemplo, sair um placar de 3-1, de 2-2, né, do que um 4-0, um 5-0, 6-0, 8-0, né? Acontece sim, porém com uma frequência, né, extremamente menor do que placares em que os dois times marcam. Então, para o ambas não também é interessante, né, momentos em que a nossa frequência de gols ali no momento na liga seja baixo, certo? Bom, então estamos aqui na aba, né, principal aqui do nosso site, beleza? Lembrando que o link do site, né, para vocês fazerem a inscrição de vocês, né, o cadastro e assinarem o site, tá? Da Betax, eu vou deixar sempre aqui, né, em todos os vídeos aqui na descrição e também na descrição, né, eu vou deixar aqui o link do grupo, tá? Do meu grupo gratuito, meu grupo free, né, onde eu tô sempre postando lá, né, as atualizações aqui do canal, né, dos vídeos e tal, que estão sendo lançados, e também, né, durante os dias eu vou postando algumas projeções para vocês, né, com alguns times que vocês podem buscar naquelas horas ali, né, naquele momento, né, no dia, as regiões, né, over onde vocês podem buscar suas operações e colocar em prática o que vocês estão aprendendo aqui gratuitamente no canal, tá? Dentro daquelas projeções. Beleza? Então, já vou pedindo para você se inscrever aqui no canal, beleza? Já aqui de início na aula, beleza? Se inscreve aqui no canal, ativa aí o sininho das notificações para sempre que eu estiver postando aqui, né, novos vídeos, novo conteúdo, que seja notificado, né, de primeira mão aí no seu, na sua conta do YouTube, beleza? Deixe também o teu comentário, né, ao final dessa aula do que você achou, né, a dúvida que você estiver também, eu estarei atento aos comentários, tá? E respondendo você que se pronunciar, certo? Com alguma dúvida em questão, ou pode também me chamar lá no Telegram, beleza? Acessando aí o link do grupo, você vai no meu contato e pode me chamar no privado que eu estarei dando, né, total atenção a você, beleza? Deixa teu like aí se você gostar, né? Estiver gostando aí do conteúdo, que vai ajudar a fortalecer aí, beleza? Então, vamos lá, né? Vamos abrir aqui o nosso gráfico de gols, certo? Quem não souber, tá, como funciona, estiver chegando agora, já está pegando os vídeos mais atuais aqui, não souber como funciona o gráfico de gols, movimentações básicas e etc., né? Eu tenho aí lançado no canal, né, uns vídeos mais antigos aí, né? Lancei alguns dias atrás, falando, né, como que funciona o gráfico de gols, tá? E também o gráfico de mercados, certo? E suas bases, beleza? Então vamos lá. Bom, já, né, deixando aqui claro, né, qual é a base que eu sempre indico que vocês utilizem, né, para suas operações ali no jogo a jogo, né? A gente sabe que as nossas bases ficam aqui em base fixa de jogos, tá? E eu indico aqui para quando você estiver analisando, né, as partidas, né, ali ao vivo, tá? No jogo a jogo, peço que você utilize
dê preferência para o gráfico de 20, tá? Analisando os últimos 20 jogos, que é o nosso período mais próximo ali de análise, tá? E nos dá uma leitura um pouco mais precisa, né, para o jogo atual, certo? A quantidade de jogos no gráfico, né? Eu já vou colocando aqui em 200 jogos, beleza? É o que eu sempre indico, tá? Para que você utilize. Então vamos lá, né? Partindo aqui do nosso princípio, que é o quê? Né? O nosso equilíbrio, tá? A primeira coisa que a gente precisa entender, né? Que isso aqui é básico, é o quanto de gol, né? Quantos gols em média acontecem por hora, tá? Então, para que você já entenda, né, quais são os melhores momentos e os piores momentos, né, para se operar ali para cada mercado, você já precisa entender quantos gols em média paga cada hora, né? Qual é a região do gráfico em que você pode, né, buscar as tuas melhores operações, certo? No gráfico de gols, galera, a gente vai trabalhar da seguinte forma, né? A gente sempre vai trabalhar os suportes e as resistências, né, como momentos de reversão, né, de movimento, de frequência, tá? Então, por exemplo, para que, né, a gente consiga operar com tranquilidade em over, né, nos mercados positivos, né, eu sempre gosto de diferenciar, né, entre mercados positivos e mercados negativos. Então, os mercados positivos são o ambas marcam, né, o over 2,5, o over 3,5, né, os mercados ali que a gente necessita, tá, que saia muitos gols, né, que é interessante que seja em momento que esteja saindo muitos gols, né? Então, é interessante que a gente opere, né, no momento em que vai começar a sair muitos gols e não que já saiu muitos gols, tá? Então, por exemplo, se a gente precisa de um momento, né, se a gente precisa operar no momento em que esteja saindo muitos gols, né, naturalmente, uma pessoa ali que está aprendendo a analisar, né, o futebol virtual e tal, né, a primeira coisa que ele vai ter em mente é que quando o nosso gráfico, né, analisando o gráfico de gols, né, quando a nossa frequência, o nosso gráfico estiver apontando, né, em uma região que é alta, certo? E que a média de gols se mostra alta, é o melhor momento. Só que no nosso gráfico a gente não trabalha dessa forma, né? Muito pelo contrário, né? Por quê? Porque nós devemos trabalhar, né, isso é básico, né, nós devemos trabalhar no gráfico os suportes e resistências como regiões de reversão, tá? Reversão de movimento. Então, é interessante para a gente quando o nosso gráfico, para se operar nos mercados positivos, tá? Ambas marcam, over 2,5, 3,5, etc. É interessante que a gente pegue o nosso gráfico sempre em baixa, né? Próximo a suportes, tá? E buscando movimentações de alta, ou seja, com a nossa frequência aumentando e não quando ela estiver lá no ápice, tá? Ou seja, próximo de uma resistência. Por quê? Né? Como eu já expliquei aqui em alguns vídeos anteriores, né, no vídeo sobre suporte e resistência, o nosso gráfico, sempre que ele alcança uma resistência, a tendência, né, o normal, o comportamento normal, é que ele faça uma reversão de movimento, ou seja, ele estava subindo, né, como por exemplo aqui, ó, ele saiu, né, dessa média aqui, né, dessa quantidade de gols, e fez uma movimentação de alta, certo? Fez uma movimentação de alta. Acima, aqui em 60%, ele determinou, né, uma resistência, certo? Foi o momento em que ele fez a reversão. E note que ele até tentou, né, ele alcançou essa região, né, fez algumas reversões, né, de movimento aqui,
Naturalmente, isso daqui é um pullback, porque não foi uma movimentação longa, tá? Então, nós denominamos isso aqui como um pullback, é apenas um pequeno movimento, né, contrário à sua tendência principal, que aqui era alta até então, e aí ele faz essa pequena reversão, esse pullback, né, chega próximo aqui e novamente faz uma reversão, né? Ele tenta subir novamente e novamente ele faz uma reversão. Ele tenta mais uma vez subir e como, né, havia se confirmando, né, ele testando essa resistência, né, tocando aqui, né, voltando, tocando, voltando, né, se aproximando, ele não estava, né, chegou um determinado momento que ele não estava conseguindo nem alcançar mais essa média, né, essa região, ele estava só se aproximando e revertendo, se aproximando e revertendo. Então, aqui nós já estávamos tendo uma indicação do gráfico, né, simples aqui, qualquer um consegue entender essa movimentação, essa negação, né, de região, de que ele estava buscando uma reversão de movimento, ou seja, ele iria começar a buscar agora, né, a baixa, tá? Até alcançar novamente aí, né, o nosso suporte ou próximo a ele, para voltar a fazer algumas reversões de alta, certo? Ó. Então, toda vez que ele estava alcançando aqui essa região, ele estava fazendo pequenas reversões, tá? Então, essa aqui é a função principal de um suporte e de uma resistência. Da mesma forma que nós utilizamos aqui no gráfico, né? Aqui no gráfico de mercados, nós também utilizamos, né, seguindo o mesmo princípio, no gráfico de gols, tá? Então, você já consegue entender que quando o nosso gráfico, tá? Quando a nossa frequência de gols, ela está em uma alta, tá? Isso não nos indica que é o melhor momento, tá? Nos indica que o melhor momento já aconteceu, tá? Qual que é o melhor momento? O melhor momento de se operar, seja analisando o gráfico de mercados ou o gráfico de gols, tá? É sempre no movimento de alta, tá? É sempre no movimento de alta e não na alta, certo? Não é na alta que nós buscamos as melhores oportunidades para os mercados positivos. Ambas marcam e over, tá? É quando ele está saindo da baixa e fazendo a sua movimentação de alta. Por quê? Porque se o nosso gráfico está fazendo uma movimentação de alta, isso significa que os nossos jogos estão soltando, né, estão tendo mais gols do que os jogos da nossa base. Então pense, para o nosso mercado, a nossa frequência de gols, né, a nossa tendência, subir um gol, né, por exemplo, está em 45 e ele ir para 46, precisa ter, né, no nosso jogo atual, um gol a mais do que o jogo da nossa base. Agora, imagine que a nossa base tenha 3 gols. Ora, se a nossa base tem 3 gols e a nossa tendência, né, o nosso gráfico, subir um gol, quer dizer que o nosso jogo atual teve um gol a mais do que a nossa base. Logo, se a tua base tem 3 gols, o teu jogo atual ele teve 4 gols, certo? Ou seja, um gol a mais. Então, se o teu jogo atual teve 4 gols, né, naturalmente você já teve ali um over 3,5, né, e um over 2,5, obviamente, tá? E, consequentemente, né, será muito provável que tenha acontecido um ambas marcam também, né? A chance, a probabilidade de você ter um ambas marcam no jogo em que houve 4 gols é altíssima, porque é muito mais fácil, né? Acontece com muito mais frequência placares como 3-1, 2-2, né? Do que um 4-0, tá? Ou um 0-4, certo? Acontece com muito mais frequência, é bem mais natural vocês terem esses mercados, né, esses placares exatos acontecendo, tá? Então, essa é a primeira leitura que vocês precisam ter, tá? O melhor momento é sempre quando o teu gráfico ele está fazendo uma movimentação de alta,
tá? Quando o teu gráfico está tendo movimentações de alta. Movimentação de alta, certo? Aqui a gente teve uma pequena movimentação de alta, né? Mas, ó, movimentação de alta, movimentação de alta, movimentação de alta, certo? Então, esses são os melhores momentos para se operar, certo? Com os mercados positivos, ambos marcam over 2,5, 3,5, 5 mais, etc. Beleza? Agora, né, o que nós precisamos, tá, ter dentro desses movimentos de alta? Bom, dentro desses movimentos de alta, a gente precisa ter, né, o primeiro critério, bases com bastantes gols. Tá? Por quê? Se o teu gráfico está tendo uma movimentação de alta, logo ele está tendo mais gols no jogo atual, né, do que no jogo da base. Então, se você tem uma base com 2, 3, 4 ou mais gols, tá? Logo o resultado do teu jogo atual será com muitos gols, tá? E você estará mais próximo de um over 3,5 ou 5 mais gols, certo? Então, esse é o primeiro critério, tá? Para vocês operarem, né, dentro de uma movimentação de alta. Segundo critério, tá? Você precisa estar em um suporte, certo? Então aqui, ó, temos um suporte aqui em 35, 36 gols, tá? Ó, agora o nosso gráfico está determinando um suporte aqui, né? Por volta de 45, 44 gols. Notem que ao se aproximar, o nosso gráfico sempre tem algumas movimentações de alta, né? Temos jogos soltando mais gols do que a nossa base, tá? E esses movimentos casados com a nossa leitura dos gráficos de mercado, né? Como ensinado também no momento, né? Quais são os momentos ideais ali para se trabalhar os suportes e as resistências, casando a nossa leitura do gráfico de gols com o do gráfico de mercados, né, fica muito mais tranquilo, muito mais simples de se operar, beleza? Dentro do mercado aqui, né, dos mercados do futebol virtual, beleza? Então, para mercados positivos, ambos marcam, over, né, e outros, beleza? Essa aqui é as nossas melhores oportunidades, tá? Agora eu vou mostrar para vocês, né, as melhores oportunidades quando falamos dos mercados under, né, dos mercados negativos, ambas não, under 2,5, under 1,5, 0 a 0, por exemplo, tá? Quais são os melhores momentos? Bom, se para os mercados positivos os nossos melhores momentos são em momentos de movimentação de alta, logo para os mercados negativos, os nossos melhores momentos são em movimentações de baixa, tá? Em movimentações de baixa. Então, ó, aqui nós temos, né, uma retração, né, uma reversão de movimento, tá? E aqui continua uma queda bem forte, né, que a gente teve uma movimentação de alta por ter alcançado o suporte, né? E aqui começou a fazer projeções para baixo, ó, até o nosso suporte, certo? Aqui não chegou nem a alcançar, mas a gente tem um gatilho aqui, né? Logo mais eu vou lançar o vídeo falando sobre alguns gatilhos, né? Então, ó, queda aqui também, certo? Então, né, ao se aproximar aqui da nossa resistência, a nossa tendência é ter reversão, tá? É sempre ter reversões. Então, esses são os melhores momentos, quando a gente tem baixas, tá? Movimentos para baixa, são os nossos melhores momentos aqui, relacionado ao gráfico de gols, para se operar, tá? É uma leitura bem simples, tá? Básica, então eu vou estar procurando, né, trazer ao máximo aqui conteúdos para vocês simples, que vocês vão conseguir aplicar, né, ter resultado, de fato, ter resultado. Então não vão ser conteúdos aqui só para encher linguiça, né, para estar lançando vídeos, não, eu vou estar
sempre procurando passar conteúdo de valor para vocês, para agregar nas leituras de vocês, tá? Então, para os mercados negativos, ambos não e under, esses são os melhores cenários relacionados ao nosso gráfico de gols, tá? E, obviamente, unindo com as nossas leituras do gráfico de mercado. Eles estão alcançando resistência, tá? A gente tem reversões de movimento para under, beleza? Vamos lá. Então, vamos fazer aqui uma leitura rápida, né, de como foi aqui esses momentos dentro do nosso gráfico. Então, para os momentos, né, under, vamos pegar aqui, ó, às 11h26, né, o nosso gráfico teve uma forte reversão aqui até às 11h47. Então, de 11h26 a 11h47. Vamos ver como foi aqui. Vamos colocar o mercado de under, né, botar de under 2,5 e a gente vai captando aqui os ambas não também, né, e os under 1.5. Então, de 11h26, tá? Foi o pico, né? 11h26 foi o último jogo de pico e do 29 em diante a gente começou a ter, né, alguns comportamentos até o 41, né? Deixa eu ver. Deixa só eu ver certinho. 47, tá? Até o 47. Então, 11h26 até o 47. Então, aqui, ó. Vamos pegar aqui. Vamos colocar aqui em amarelo, beleza? Para destacar. Então, ó, de 11h26 aqui foi o último pico, né? Então, a partir do jogo seguinte, do 29 ao 47, foi o nosso último jogo que alcançou. Então, olha como foi, né? Esse momento aqui de 11h29, né? 11h29, que era o jogo seguinte, até às 11h47. Uma pequena região, né? Um pequeno momento em que ficou favorável para os mercados negativos. Ambas não, under 1.5, under 2,5. Tá? Então, mercados em que não é necessário ter muitos gols, que quanto menos gols, melhor. Tá? Então, ó, tocou, né, fez o pico aqui às 11h26, né, nesse 4-2. Logo veio a nossa sequência, né, boa para os mercados under. Tivemos 3 under 1.5 e under 2,5 e ambos não, né? Ambas não, aqui foi uma sequência de ambas não. Até aqui, até o minuto 59, né? Depois de ter alcançado ainda o nosso suporte, ainda prevaleceu por mais 4 jogos o ambas não, né? Então 0-0, 1-0, 0-0, 3-0, 0-0, 1-0, 0-0 de novo, 0-3, 2-0, 0-4, 3-0. Então, uma sequência bem boa, né? Que para ambas não, a gente poderia ter buscado vários ambas não em tiro seco. Ah, mas a odd é menor, né? O ambas sim já tem uma odd ali, muitas das vezes menor do que 2, né? 1,90, 1,90 e pouco, né? O ambas não às vezes é até menor, 1,70 e pouco, 1,80, né? Mas você pegar aqui, né? 3, 4 jogos ambos não, né, no tiro seco, é dinheiro no bolso, galera. Entendeu? É lucro que você está tendo. Então, pelo menos na minha visão, não me importa qual mercado eu estou operando. O que me importa é, eu estou sendo lucrativo, né? Eu estou saindo positivo, eu estou fazendo dinheiro, de fato. Né? Então, é isso que importa, tá? Se você está sendo lucrativo e, obviamente, consistente. Né? Você tem que estar sendo consistente também. Ser lucrativo não tem a ver com ser consistente. Tá? Ser lucrativo é você, né, ter operações ali, fazer um dinheiro e tal, mas você é constante nessa lucratividade, você ganha 2, 3 dias, uma semana, 2 semanas, né? Mas um tempo, 2 tempos depois, você devolve tudo. Né? Então, você fica ali no 0-0, ou às vezes fica um pouco negativo, né? Isso não é interessante. O que é interessante sempre que vai prevalecer é a tua consistência, tá? Então não se importe se você está ganhando muito ou está ganhando pouco, se importe se você está sendo consistente, tá? A quantidade, né, o tamanho do teu ganho vai vir a partir da tua consistência, né, da tua escala ali da banca, né, cada dia ganhando um pouquinho e subindo, 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 até você chegar a um momento que você vai estar ganhando uma quantidade confortável, né?
E aí, questões de limitação, bloqueio de conta, já é uma outra situação em que, se isso está acontecendo contigo, fique feliz, que é porque você está ganhando dinheiro, né? Provavelmente. Beleza? Então, né, de 11,29 foi o nosso jogo seguinte ao pico, tá? E fazendo a movimentação de reversão, mesmo que, eu vou esperar uma confirmação, vou esperar o jogo 29, 32 e 35 para ver uma confirmação. Você ainda teve aqui, né, 4 jogos ambos não, né, até você chegar a um suporte, tá? 4 jogos ambos não, né? E 3 under 1.5, under 2,5, né? 0-0, certo? Então, unindo esse momento aqui com os nossos gráficos de mercados, né, que nós vamos, né, mais à frente se aprofundar muito nessas leituras, galera, é mina, tá? Mina de ouro, beleza? Mina de ouro. Então, não é necessário uma leitura complicada, cheia de situações, você tem que analisar isso, você tem que analisar aquilo, e time, e odd, né? E uma tendência misturada com a outra, e aconteceu um cruzamento, e um fez reversão, o outro tocou com um, e você vai misturando várias situações. Apenas uma movimentação de reversão do gráfico de gols, né, casado com as situações do gráfico de mercado, né, quem está devendo, né, quem tem que começar a subir, quem tem que começar a cair, e etc., você já consegue ter um grande resultado, tá? Então, é saber ter o melhor momento, tá? Então, se você opera, né, só nos mercados positivos, é você saber o melhor momento para ele. Se você opera só nos mercados negativos, é você saber o melhor momento para ele. Eu opero nos dois, né? Eu abro aqui e vejo qual está mais favorável, né? Qual é a liga que está melhor para cada mercado, e vejo qual que está mais favorável no momento e faço minhas operações. Então tá aqui um momento bem under, né? Bem ambas não, para você buscar, né, até mesmo as suas bigs, que é a questão do 0-0. Beleza? Agora vamos ver uma movimentação de alta, tá? Vamos ver aqui uma movimentação de alta. Essa aqui mesmo, né? A próxima, né? Então, de 11h47, que foi do suporte, né? 11h50, né? Em diante até meio-dia e 23, né? Vamos ver como foi aqui, certo? Vamos para o over 2,5 agora. Beleza? Então, de 11h50, certo? Aqui, ó, 11h50 em diante, até 23, né? Meio-dia 23. Então, ó. Então é simples. Veja que a gente saiu de um momento under, né? Então, 11h26 foi o nosso pico no gráfico de gols. Logo, o nosso gráfico ia começar a soltar poucos gols. Então, você já ia prever que aqui você teria um momento bem under, bem ambos não, tá? Ao alcançar um suporte, né, aqui no minuto 47, você já estaria entendendo que agora o meu momento vai mudar de under para over. Eu vou começar a ter um pouco de mais gols, eu vou começar a ter alguns ambas marcam, tá? E aqui se arrastou, né, o ambos não até mais os 4 primeiros jogos, mas começou a sair mais gols, 0-3, 0-4, 3-0, começou a ter mais gols, até que o nosso ambas começou a aparecer, ó, 1-2, 2-1, 2-2, 2-1, 2-2, 2-2, tá? E assim nós vamos trabalhando durante todo o dia, durante todo o momento, tá? Momentos de alta, momentos de baixa, momentos de alta, momentos de baixa. E através dos nossos gráficos de mercado a gente vai, né, buscando ali as oportunidades, os momentos. Beleza, estou no momento de alta. Eu vou sair agora dando tiro em over 2,5 e ambas marcam? Não. Você vai analisar o teu gráfico de mercado e vai ver quais são os minutos mais prováveis para você ter o melhor resultado, tá? Não um resultado bom, mas o melhor, tá? Qual o minuto que vai me entregar o melhor resultado? O teu gráfico de mercado, né? Ele vai te mostrar a você analisar, beleza? Então aqui é para você entender os momentos, tá? Que vai começar a segurar os gols e que vai começar a sair muitos gols. Isso daqui muda da água para o vinho as tuas operações, as tuas análises, beleza? E isso aqui, como eu disse, é durante
todo o dia. O mercado ele se movimenta dessa forma, ele funciona dessa forma. Momentos bons para o over, momentos bons para o under. Tá? Às vezes você, né, só opera, por exemplo, em over 2,5. Né? Eu acho interessante você se aprofundar tanto nos mercados positivos como nos mercados negativos. Por quê? Porque aí você vai ter um arsenal para operar e é dessa forma que você analisa o gráfico. Tá? Você não analisa, né, o gráfico para um mercado específico. Você precisa analisar, né, os mercados em um todo para você entender o que vai começar a sair, o que está devendo, aonde tem que sair o que, né? Quais são os minutos que tem que sair o over 2,5, né? Quais são as bases que precisa ter over acima, que precisa ter ambas acima, under acima, certo? Né? Qual é a tendência que vai começar a subir, né? Para que a outra tendência desça, certo? Por exemplo, o meu gráfico de over 2,5 está lá no topo, né? Agora provavelmente ele vai começar a buscar queda. Mas qual é o mercado que vai fazer ele ter a queda? É o 2 gols exatos? É um gol exato? É o 0 a 0, né? É o under 1.5, por exemplo, que abrange aí 1 gol e 0 gols? Então, é essa leitura que a gente precisa ter, né, de um todo, para você entender, beleza, as bases over 2,5, né, eu vou buscar o mercado de under 1.5, por exemplo. Certo? Meu under 1.5 agora vai começar a cair. Né? E qual é o mercado que tem que começar a subir? Né? Quais são as bases que vão se confrontar aqui dentro? Certo? Então, aqui já é uma análise um pouco mais aprofundada, mas a gente vai chegar lá. Beleza? Então, essas leituras, tá, do gráfico de mercado, vocês vão aplicar dentro desses momentos, beleza? Então, bem simples aqui, tá? Esses são os momentos ideais para vocês operarem. Momentos de queda para mercados negativos, ambas não e under, né? E momentos de alta para os mercados positivos. Beleza? Agora falando em questão de gols, tá? Qual é, né, a nossa média de gols? Bom, a média de gols por hora, tá? Por hora, a gente tem entre, tá? Nas horas, entre 40 e 45 gols, tá? Nas horas. O nosso gráfico, né? O nosso gráfico é interessante a gente buscar para os momentos over sempre os nossos suportes, tá? Os nossos suportes, ligas que têm suportes próximo aos 40 e 45%, como por exemplo, tá? Aqui, ó, olha só, esse momento aqui do gráfico, a partir da hora 16, né, a partir da hora 16, o nosso gráfico ficou muito promissor para os mercados positivos. Por quê? Porque ele começou a fazer suportes, né, próximo aos 40, 45 gols. Tá? Isso nos indica o quê? Que a nossa frequência de gols está muito alta, ou seja, estamos tendo bastantes gols nas nossas horas, tá? E quando as nossas movimentações de alta acontecem, elas acontecem soltando muitas das vezes mercados altos, como over 3,5, 5 mais e até as famosas big odds. Tá? Então sempre busca os seus suportes por volta dessa região. Tá? Então aqui, bem interessante. Vamos ver aqui, ó, essa movimentação de alta, aqui de 18,29 até 18,59. Vamos ver aqui. 18,29 a 18,59, é isso. Vamos lá. Aqui. Então, ó, quantidade de over que a gente teve. A gente teve um over, 2,5, 2,5, 2,5,
uma big 3 a 3. Lembra que eu falei que durante essa movimentação provavelmente você terá 3,5, 5 mais ou bigs, né? Então tá aí a nossa big, 2,5, 2,5. Aqui foi um momento, né, em que não tivemos muita presença de um over 3,5, saindo 2, 3, 4 over 3,5, porque nós tivemos uma big odd aqui, que é o 3 a 3, tá? Então considera-se que, né, isso aqui vai depender, óbvio, da nossa leitura dos gráficos de mercados, tá? Mas já podemos entender aqui que não tivemos muita presença de 3,5 por conta dessa big que soltou, né, uma odd mais alta, né, um placar com bastante gols em apenas um jogo, tá? Então, às vezes ela pode soltar essas bigs, né, e 5 mais ou 2 5 mais, ao invés de soltar bastante over 3,5, tá? Aí cabe a nós fazer a leitura aí do nosso gráfico, né, de mercado. Tá? Vamos ver a nossa outra movimentação de alta que a gente teve aqui, ó, de 19,20 até as 19,38. Foi um período curto, tá? Mas creio eu que bem over. Vamos ver, ó, 19,20 a 19,38. Olha aqui, ó. Aqui a gente teve já uma presença legal, né? Tivemos um over 3,5, né? E 2 5 mais, ó, um 4 a 2 aqui, certo? E um 2 a 3 aqui, tá? Então entendam que nossos suportes dentro dessas regiões, tá, de entre 40 e 45 gols, é muito interessante para que a gente busque operações aí, né, mais altas, tá? Mercados ali mais altos, 3,5, 5 mais e as big, beleza? Então, no gráfico de gols a gente tem momentos, tá? Óbvio que a gente pode ter uma análise mais específica, né? Mais aprofundada, que virá vídeos, né? Falando sobre, beleza? Mas a princípio vamos entender aqui os momentos, tá? E para o under, tá? Para o under, bom, para o under a gente teve, né? Passamos aqui por um momento bem interessante, tá? Aqui já é o nosso momento interessante, né? Eu já entendo que os momentos interessantes já é o contrário, tá? É quando a nossa resistência ela está aqui dentro dos 40 e 45%, tá? Resistência já acima disso, né? Como por exemplo aqui, ó, né? Aqui a gente tem uma resistência, tá? Mas eu indico muito mais que nesse momento aqui, tá? Que nesse momento aqui, ó, de 4 horas, né? Até esse momento atual aqui do vídeo, dentro desse período eu indico que vocês trabalhem os over, tá? Aguarde os momentos over, beleza? E dentro desse período aqui, né, de 3 horas para trás, tá? Vocês operariam os momentos under, ou seja, esperando, tá? O teu gráfico alcançar resistências e operaria os momentos under. Certo? Por quê? Porque muito provavelmente virá com muito mais facilidade, né, o 0 a 0, o 1 a 0, tá? Então vamos pegar aqui um momento under. Vamos entender aqui. Por exemplo, aqui, ó, esse momento aqui de queda de meio-dia e 50 até. Cadê? 1,23, né? Meio-dia e 50 a 1,23. Vamos ver. Vamos mudar aqui para o under para ficar mais fácil a gente identificar, tá? Meio-dia e 50 em diante, vamos ver. Bom, meio-dia aqui. Meio-dia e 50. Certo? Vamos ver aqui, tá. A 1h23. Beleza. Então, veja, né, note que aqui era um momento under, tá? Então poderíamos ter aqui, né, vários
under 2,5, tá? Mais especificamente 2 gols, tá? Mas olha a quantidade que a gente teve, principalmente, né, as 1 e 2 em diante, né, que era quando ele já tinha iniciado, né? Ele pode ter iniciado aqui mais fraquinho, né, 2,5, aí under 1,5, 2 gols, né? Mas aí ele começou a ter uma forte presença, ó, under 1,5, under 1,5, under 1,5, a big 0-0, tá? E aí, botando alguns over, né, mas bases over, né, a gente já foi explicado, né, na aula aí das bases, né, do gráfico de mercado. Então bases over, e a gente já estava já em um momento, né, bem próximo ali do suporte, tá? Então over acima de over, não teve muitas movimentações aqui, foi até movimentação de lateralização, né, 4 gols, 3 gols, 4 gols, certo? Mas entendam que, né, essa região aqui de resistências próximo aos 40% e 45%, tá? Muito interessante. Beleza? Foi esse momento aqui, ó, da lateralização, né? Seria aqui quando a gente iria parar, né? As meio-dia e 32, era 1h11, né? 1h11 seria o nosso momento final aí, né? Foi, deixa eu ver. 1h11, foi o 0-0, né? 0-0 seria o nosso último jogo aí, encerrando nosso momento under, iria começar a vir os momentos mais over, né? Que foi esse período aqui do 3-1 até provavelmente esse 1-4 aqui, né? 38 mais ou menos, minuto 38. Beleza? Então, bem simples aí, tá? A leitura do gráfico de gols, beleza? Então, ó, vocês podem abrir, se vocês quiserem aqui o equilíbrio, ó, podem abrir o equilíbrio, beleza? Essa linha pontilhada e ver, né, onde está seu suporte e sua resistência. Bom, vou operar aqui em under, vamos ver como é que está o nosso gráfico de gols aqui na liga, tá? Bom, meu equilíbrio, né, aqui por volta dos 45, né, gols, vamos ver se eu tenho aqui resistências. Bom, tem uma resistência aqui, então tá legal essa região aqui, né, movimentação de queda aqui para o over. Bom, agora vamos ver aqui para operações em over, né? Em over, sim, etc. Os mercados positivos. Bom, então eu tenho aqui movimentações de alta, né? Aqui que foi uma baixa, né? Que a gente teve alguns trabalhos, ele alcançou aqui, trabalhou aqui meio lateralizando, teve uma quedinha, rompimento, mas não se sustentou muito, logo subiu, tá? Aqui também, beleza? Ó, aqui tocando novamente, tendo algumas confirmações aqui, até mesmo pelo nosso gráfico de mercado, né? Buscando operações over aqui, ambas, né? E aqui da mesma sorte, as movimentações mais under, beleza? Então, galera, tranquilo, né? Simples. A gente até alcançou aqui, mas tivemos presença forte aqui para over, né? Buscamos esse topinho, beleza? Essa resistência aqui, tá? Tivemos movimentações mais baixas aí, certo? Bem tranquilo, ó. Beleza, galera? Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado, tá? Desse conteúdo aí, né? Um vídeo um pouco mais longo, tá? Mas eu tenho certeza que vai ser um conteúdo de valor, muito agregador para vocês, tá? E vai ajudar demais aí nos momentos, tá? Então, deixa teu like, beleza? Se inscreve no canal, deixa teu comentário, vai lá na descrição, né? Faça a tua assinatura, tá? Do site, certo? Site incrível, beleza? Que nos dá aqui uma leitura bem mais ampla do que a grande maioria dos sites em questão de gráfico, né? E outras funções que logo logo eu venho trazer aqui para vocês também, beleza? Também lá na descrição tem o link do canal, tá? Do grupo Free, beleza? Entra lá, eu tenho certeza que vocês vão gostar de lá das projeções e acima das projeções dos times, etc., vocês, né, aplicarem todas essas leituras aqui, beleza? Tamo junto e até o próximo vídeo, galera. Valeu!